A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É muito bom, né, galera? Meus queridos e amados irmãos, ler a palavra de Deus. Estou aqui na frente do G Barbosa esperando, né? Enquanto isso, eu vou ler a palavra de Deus, vou meditar aqui nela, porque nos Romanos 23, capítulo 6, que tem como título de assim, olha: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do pecado, do poder do pecado. Vou ler de novo. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Aqui versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 2 diz assim, aí: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Versículo 3: ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Amém? Aqui, ó, versículo 23, que diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo, meus queridos e amados irmãos? Porque o salário do pecado é a morte. Tá vendo? Se você permanecer no pecado, o salário é grande, viu? Mas o salário da morte. Nós temos que se livrar desse mundo aí, desse que é pecado mesmo. Tudo pecado vai à morte. Você permanecer no pecado, você vai à falência, como está dizendo na palavra, né? Tem muitos exemplos aí, muito caso aí já acontecendo, né? A gente tem que se ligar, meus queridos e amados irmãos, porque não é fácil, né? Você fazer negócio errado, você não. Você começar com seu jogo de cintura. Vamos ter um exemplo aqui. Primeiro, você sair fazendo coisa errada, é pecado, né? Você, vamos dizer, você compra um carro, não paga. Vamos dizer, você vende, ele recebe e não paga. Você já está em pecado, entendeu? Você não comprou ele, não pagou, e você vendeu, recebeu e não pagou aquele que você devia. Aí você está em pecado, você não pode permanecer assim. Aí o cara vai, o outro que lhe vendeu, aí vai querer receber de todo jeito, né? É um exemplo que eu estou dando, viu, meus irmãos? Vai querer receber e você não paga, mas você não vendeu o carro, não recebeu, né? Você está em pecado, aí você está de encontro à lei. Aí o cara que pode fazer, pode até lhe matar. Você está devendo a ele, não pagou, e você vendeu o carro, recebeu. Aí você vai se acostumando, isso é muito pecado, viu? Aí você vai à morte, o cara pode lhe matar, pode reagir de qualquer maneira. Você não está na paz não, você está no pecado. Você compra uma mercadoria, você vende, e você não paga aquele que você comprou, pode até uns deixar para lá, né? Mas outro quer revendizar, né? Quer receber o seu dinheiro que vendeu. Aí você está em pecado, não pode ser assim. Você tem que andar corretamente. Você tem outro exemplo também aqui. Você está com o carro, o documento, você está andando irregular, o documento não está pago. Aí você vai, o guarda ali para, né? E você já quer dar uma propina para ele livrar, né? Você, o seu carro está errado, não está pago, alguma coisa está irregular.
aí você já está em pecado também. Primeiro você tem que se regularizar o carro para poder andar, né? Porque aí já está em pecado. Outro na frente vai, pega, aí você não tem onde ir, aí o negócio vai apertar pro seu lado. Aí nós temos que se cuidar. Temos que saber que o pecado não permanecerá, né? O que permanecerá é o dom gratuito de Deus, como diz assim aí. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu? Aí você, vamos dizer, você compra mercadoria, você vende, não arrumou o dinheiro, se teve algum problema, aí você, meu Deus, foi preciso eu gastar esse dinheiro com algum outro negócio, com doença mesmo, né? Mas Deus está vendo e Deus vai lhe dar condição. Você ora, Deus vai lhe dar condições, entendeu? Para você pagar, entendeu? Você pede a Deus, você ora, você vê que não tem mais jeito, e você ora, Deus dá o jeito, porque eu sou testemunha disso, entendeu? Eu sou vítima disso e eu creio que o nosso Deus dá o jeito. Quando você pensa que não tem jeito, Deus abre a porta. Porque Deus é Deus. Eu tenho um caminhão aqui perto do lado, minha família estava tocando ali na porta. Um colega, um parceiro aí da estrada. É por isso, meus irmãos, que nós temos que andar em espírito, em verdade. Pedir a Deus, porque para não se corromper com este mundo aí, é andar na vida eterna. A gente sabemos que nós somos falhos, né? Mas Deus é justo, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Foi Ele, não nós, que fez ovelha do seu pasto e povo seu. Porque Deus tem poder no céu e na terra. É Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem batiza, é Ele quem leva para o céu, é Ele que perdoa pecado, não há outro neste mundo. E foi Ele que morreu por nós, né? Na cruz do Calvário, para nos dar essa vida eterna e vida em abundância, meus queridos e amados irmãos. Por isso que ele está dizendo, vou repetir mais uma vez aqui, aí, na Bíblia, a palavra de Deus está aqui. Estou lendo aqui Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha. Aí é gratuito mesmo. O negócio é você procurar, meus queridos e amados irmãos. Procurar esse dom gratuito. É aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Que é o dom gratuito de Deus. Aleluia. De nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que andar nessa fé, né? Entregar a Ele, porque na palavra do Senhor diz, lá no Salmo 37, versículo 4 diz, deleita-te também no Senhor, e Ele considerará o que deseja o teu coração. Aí nós vai desejar, e vai orar, e Deus vai dar a benção, meus queridos e amados irmãos. Vai dar a benção, porque nós está orando. Nós está orando e Deus está ouvindo a nossa oração. Lá no Salmo 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aleluia. Negócio, meus queridos e amados irmãos, nós temos que entregar o caminho a Ele, é Ele que nos vai guiar, nos guia. Porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Por isso, meus queridos e amados irmãos, nós temos que andar em espírito e em verdade, né? Porque aqui eu vou ler mais um versículo aqui. Versículo 4, que diz assim, de sorte que fomos sepultados como Ele pelo batismo,
na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha, tá vendo? Vou ler aqui de novo, versículo 4, que diz, de sorte que na morte, não, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Deus. Versículo 5 diz, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. É que nós estamos com Cristo, né? Nós estamos com ele. Versículo 6 diz, sabendo isto, que nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Versículo 10. Pois quanto até morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivemos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecede em sua concupiscência. Versículo 13. Não tão pouco apresentais os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus, né? Apresentamos a ele. Vou ler aqui o versículo 13 de novo. Não tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentro morto, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Glórias a Deus. Está vendo essa palavra aqui, meus queridos e amados irmãos? Nós apresentemos os nossos membros, né? O membro, você sabe, né? Eu tenho como exemplo, né? Assim, penso comigo e assim mesmo você vai se pegar com qualquer uma pessoa, né? Você vai se prostituir com os seus membros, aí você está em pecado, entendeu? Você não pode, você tem que estar com Deus, vivo dentro os mortos aqui, ó, os vossos membros a Deus, com instrumento de justiça. Você tem que chegar, eu creio assim, aquele que está no pecado, você chegar, aquele que está se prostituindo, você orar a ele e pregar a palavra de Cristo para ele, entendeu? Para ele se livrar do pecado. Amém? Porque
Que eu digo assim, meus queridos e amados irmãos, a gente que somos caminhoneiros, chega aí nos postos e vê aquelas mulheres se prostituindo. Mas Deus está no controle da gente, entendeu? Aí... Tá dormindo, não? Ou você quer o outro aí? Não, tô só aqui lendo a palavra de Deus aqui. Ah, tá certo. Aí sabe 6 horas, né? Hoje não, hoje sabe 7, né? Se a mesquita tivesse aí... 6h18 já. Se a mesquita tivesse, ele abria logo. É. É o colega aqui, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos aqui, aí eu tô aproveitando, né? Tô dando a palavra de Deus. Olha o colega aí. Nós temos que dar atenção, né? Mas beleza. Então, meus queridos e amados irmãos, como eu ia falando, né? Na pregação aqui, nós sempre vem mulheres, né? Atrás dos caminhoneiros. Mas já aconteceu comigo de vir. Eu digo, rapaz, eu sou crente, eu quero pegar... Eu vou pregar a palavra de Deus. Aí ela sai logo de perto, tá vendo? Que ela tá em pecado, né? Para você ver o pecado como é. Diga, rapaz, eu sou crente em Cristo Jesus. Aí ela já sai de perto. Amém? Nós temos que andar aqui, ó, com a justiça de Deus. Olha que maravilha, né? A justiça de Deus é maior do que todas as justiças do mundo. Que está dizendo aqui, meus queridos e amados irmãos, aqui, ó. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, né? O nosso membro é de Deus. Se dizer que a gente está pregando a palavra de Deus, a justiça de Deus é maior do que todas as justiças que há no mundo. É uma palavra maravilhosa. E aquela pessoa que estiver em pecado, ela vai, um dia a palavra vai germinar dentro dela, meus queridos e amados irmãos. Aqui versículo 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 15 diz, por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por ser servos para lhe obedecer, pois servo daquele a quem obedece, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí é servo, né? Está dizendo aqui, ó, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis. Que nós somos servos daquele a quem nós obedeceis, né? É a Deus. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Mas, versículo 17 de novo, meus queridos amados irmãos. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a quem foste entregue. Tá vendo? Porque esse versículo é muito bom aqui, aí. Mas graças a Deus que, ó, tendo sido servo do pecado, tá vendo?
obedeceste de coração a forma de doutrina a quem foste entregue. Ainda era servo do pecado, mas graças a Deus a gente foi entregue, né? A doutrina, aquele que nos salvou. Fosse entregue a doutrina que foste entregue, tá vendo? Versículo 18. E libertado do pecado foste feito servo da justiça, tá vendo? Quando a pessoa já é libertado do pecado, já foi servo da justiça. Versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste ao vosso membro para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai-vos agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque nós sabemos, né, que viemos do pecado, mas servimos a justiça para servir a justiça para a santificação. Aí versículo 20. Porque quando ireis servo do pecado, estáveis livre da justiça. Olha, porque, olha, versículo 20. Porque quando irei, não quando erei servo do pecado, estava livre da justiça. Versículo 21. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Que eu vou ler de novo, repetindo para vocês entenderem bem, meus queridos e amados irmãos. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Versículo 22. Mas agora, libertado do pecado, e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Perdoe. É porque puxa muito com a garganta, né? Vou ler o 22 de novo, meus queridos e amados irmãos. Mas agora, ó, libertado do pecado, né? E feitos servos de Deus. Olha que glória, né? Tende os vossos frutos para santificação e, por fim, a vida eterna. Versículo 23 e o último desse capítulo 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você viu tudo aí, né, meu querido amados irmãos? Eu fiz mais ou menos comentários aí, né? Mas é assim, viu, meu querido amados irmãos? Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês assistirem aí. Um abraço. Creia que Deus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Deus que abençoe. Se inscreva lá no canal e dê seu joinha.